Pessoal, nesse vídeo eu vou falar se vale a pena investir em Bitcoin em 2025. Bom, o Bitcoin tem se mostrado como um bom investimento ao longo do tempo. Desde quando ele foi criado no caso, ali entre 2008 e 2010, até hoje. O retorno dele é simplesmente absurdo. Mas vale a pena investir em Bitcoin em 2025? Será que é algo plausível a se ter? Então, pode ser que você pense, o Bitcoin subiu muito, então é difícil dele continuar subindo desse jeito. Ou, não, o Bitcoin vai continuar subindo. Então, primeiro você tem que entender o básico do Bitcoin, né? O Bitcoin ele é uma moeda finita. O que significa? Que ele tem um ponto que ele acaba. Tipo, por exemplo, tem uma quantidade de Bitcoin finita que determina, e muitos Bitcoins já foram perdidos, mas quando dá a quantidade máxima, ele não é emitido mais. Então vai chegar uma hora que talvez tantas pessoas investir em Bitcoin não vai ter como você investir nele diretamente, só venda direta para outra pessoa. Por exemplo, eu vendo para uma pessoa ou eu compro de outra pessoa. Então isso é um ponto muito importante a se pensar, porque o Bitcoin ele não é uma moeda infinita, então ele não pode ficar sendo criado infinitamente. Isso é um ponto muito bom, porque ele é escasso. Pense que ele é um exemplo bem básico mesmo, tipo um ouro, só que virtual. Porque o ouro, ele é escasso, por mais que você consiga achar ouro, minerar ouro, ele é muito escasso de se obter. O Bitcoin, o que acontece? Ele é muito escasso de se obter também. Porque antigamente, quando você conseguia minerar Bitcoin, você conseguia, por exemplo, ter um Bitcoin, conseguir minerar. Hoje já muda muito, porque se você for minerar, vai ser 0,0000. Também depende da sua capacidade de processamento, né, de computador. Mas ele não é a mesma coisa que era antigamente. Então isso é um ponto muito bom para se pensar, porque se ele é escasso, se tem pessoas, se bastante pessoas querem comprar ele, então chega uma hora que ele fica muito escasso. E se alguma coisa fica escasso, o preço tende a subir. Então, pegando num panorama de não tentando prever o que vai acontecer, mas a partir do entendimento do Bitcoin, pode-se ver que no futuro ele vai continuar subindo. Porque o Bitcoin é algo muito na moda, né? Bastante Bitcoin é um bom investimento, eu vou comprar ali. Só que aí a pessoa pensa num day trade, né? Eu vou comprar aqui, quando subir um pouco eu vendo, depois eu compro de novo. Mas isso, pensando assim, é perigoso, porque mesmo que algo suba ao longo do tempo, não quer dizer que ela vai subir todo o tempo. Então o Bitcoin, ele também tem um lado negativo, mais positivo, que é quando ele tem alta volatilidade. Ele pode cair muito, igual quando aconteceu em 2022 no Covid. Ele chegou muito abaixo do preço dele. E o que aconteceu? Muitas pessoas falaram, o Bitcoin vai acabar. O Bitcoin não é um bom investimento. Mas não. Ele se mostrou crescente ao longo desse tempo, depois dessa queda que ele obteve. Mas mesmo que ele caindo, assim, voltando, pensando em longo prazo, porque o Bitcoin não é algo de curto prazo. Eu vou deixar meu dinheiro seguro lá rendendo um pouquinho, depois de um tempinho eu vou lá e pego e pronto. Porque pensando assim, é a mesma coisa se fosse dinheiro fácil, né? Eu vou obter dinheiro fácil, eu vou lá, investir um pouco no Bitcoin, já era, pego e ganha por cima daquilo, né? Um retorno. Mas como o dinheiro fácil não existe, né? Você tem que ter paciência no tempo. Porque o tempo ele é um dos maiores aliados dos investimentos. E com o Bitcoin não é diferente. Por mais que no curto prazo você coloque seu dinheiro lá e ele renda acima de todos os outros investimentos,
no longo prazo vai fazer uma diferença absurda. Porque tem muita gente que comprou lá atrás e depois ele subiu muito rápido, a pessoa foi lá e vendeu. E aí depois ela falou, realizou lucro, né? Mas olhando pra trás, essa pessoa falando, caraca, e se eu tivesse deixado, né? E se eu não tivesse vendido? Quanto eu poderia ganhar? Então, Bitcoin é algo muito bom para se estudar. Você começar a entender aos poucos ali o básico. Porque também se você tenta investir em algo só porque tá na moda, você fica muito refém do que tá acontecendo. Porque se você não entende algo, você vai na emoção, né? Eu vou investir em Bitcoin porque eu ouvi alguém falando, meu amigo falou que investe e tá ganhando bastante dinheiro, então eu vou lá e invisto também. Aí a pessoa, no caso, investe, deixa lá, acontece uma queda, né? Uma queda alta, né? Ele cai. E a pessoa fala, caraca, eu vou perder dinheiro nesse negócio. Porque ela não entendeu o básico do Bitcoin, né? E aí ela vai lá e efetua a venda e acaba perdendo dinheiro. Aí ela pensa, viu, eu estava certo, Bitcoin é um péssimo investimento. Mas não, é a falta de você não entender algo que torna ele complicado. E aí se você perde, você só reforça esse viés seu de ignorância. Então, é sempre bom no investimento, pegando essa parte de investimento, você entender sobre como funciona, pelo menos o básico, porque já dá para você ter uma noção para você ir se aprofundando. E falar, nossa, agora eu sei como é que funciona, eu vou colocar esse dinheiro aqui e vou tentar deixar ele para o maior tempo possível, né? Então, o Bitcoin, ele é bem interessante, o modelo dele, de como ele funciona. Porque ele é uma alternativa, né? Hoje, com essas moedas de países, né, se tornando cada vez mais digital, como pode acontecer com o real, de se tornar o Drex, né, uma moeda digital, o que acontece? Aí ela vai ter, o Banco Central, o governo vai ter total controle sobre a sua vida financeira. Tudo que acontecer, ele já vai ter noção. Então o Pix, por exemplo, o Pix, ele não é algo criado para ajudar a população. Na verdade, o Pix ele foi criado porque tinha muitas pessoas por exemplo, pessoas que moram na roça, que tinham o costume de deixar seu dinheiro sempre em casa. Muitas pessoas deixavam seu dinheiro em casa. E o governo não conseguia fiscalizar tudo isso. Então o que ele pensa? Eu vou criar um Pix. E aí eu vou obrigar as pessoas a usar isso, por exemplo, benefícios, aposentadoria, Bolsa Família. E aí, o que eu faço? Aí as pessoas vão ter que cadastrar seu CPF e eu vou ter mais controle sobre isso. Só que também não é o suficiente, porque ainda tem dinheiro real, né, material circulando. E aí o próximo passo é criar uma moeda digital, porque aí o governo vai ter total controle do que está acontecendo na sua vida. Você movimenta algo, não tem como escapar. Então, é claro que hoje, se você investe pensando em Bitcoin para tentar dar uma escapada disso, é claro que se você investe em corretora, por exemplo, você coloca seu dinheiro lá, mas você tem que declarar ele, né? Porque o determinado valor, se você está movimentando, o governo vai saber, né? Então, tentando estudar mais, aprofundar mais, você vai entendendo que tem outros meios de você armazenar tanto Bitcoin como criptomoeda. E aí é interessante, né, como que funciona essa descentralização da moeda, pensando que você consegue, por exemplo, um pendrive aqui lá, o wallet, né? Em pendrive, você consegue deixar seu Bitcoin lá e ele é só seu, só você guarda a chave, né, em algum lugar na sua mente, mas ele é só seu, ninguém consegue ter acesso. Isso dá um senso meio que de liberdade, porque você sabe que tem algo que só você consegue ter o acesso, né, se você não passou a chave para outra pessoa, mas só você consegue ter acesso, ninguém vai lá e tomar aquilo de você.
Então isso essa proposta do Bitcoin eu acho bem interessante. Não só por ser uma moeda centralizada, mas por causa disso também torna algo muito interessante. Porque a tendência, né, da tecnologia para os governos é conseguir controlar mais a população. E isso não é muito, nossa, utopia, né? Mas você vê que hoje já está acontecendo muito isso. Qualquer coisa já sabe o que aconteceu, né? Porque a tecnologia ela vai avançando, só que quem tem mais recurso domina a tecnologia, né? Então se o governo tem mais recursos para investir nisso, ele vai e tá na frente. Então, mesmo que não tem muito o que fazer, né? Você tem que aceitar e se adaptar, mas pode ser que o Bitcoin, olhando para um panorama de ele pode ser uma alternativa a isso. Você pode buscar como uma alternativa a esse controle, né? Um controle da sua vida financeira. Então, falando mais uma vez, não só o Bitcoin, mas tem muitas criptomoedas que são muito boas. E o Bitcoin ele já é mais, minha opinião, uma reserva de valor, não tanto quanto um investimento. Mas tem muitas criptomoedas que são bons investimentos. E eu não vou citar nomes aqui, mas tem bastante. E as top 5 ali, as maiores, são boas. Sendo Bitcoin top 1, né? Mas tanto o Bitcoin quanto a criptomoeda, a tendência dela é só aumentar. Porque a, a, os períodos de tempo vão mudando, né? E esse período, que a gente se encontra na modernidade, estamos vendo uma grande transição do material para o digital. E isso é o que acontece quando a tecnologia ela vai avançando, né? Eu não sei dizer se é uma coisa boa ou ruim, porque tem um lado positivo e um lado negativo. Você tem que se adaptar, não tem que fazer, eu quero voltar pra era medieval, né, quando não tinha essa fiscalização toda, mas isso não acontece. Você tem que ir se adaptando. E olhando assim, o Bitcoin é um panorama bem interessante, tanto o Bitcoin quanto a criptomoeda. E a criptomoeda, pela tendência que vai da tecnologia aumentar, logo você consegue. Porque agora você tem que pensar o seguinte: ah, mas eu quero adotar por exemplo, eu vou adotar a criptomoeda como minha moeda oficial. Será que de fato ela é uma moeda? Porque se ela é uma moeda, ela tem que ter o poder de troca. Então você tem que conseguir pagar ela. Por exemplo, você vai usar um táxi, você tem que conseguir pagar. Se ela não consegue realizar essa meio de troca entre duas pessoas, ela de fato não chegou a ser uma moeda. Então o Bitcoin é o caminho mais rápido, né? Que você consegue em algum lugar, tem muitos lugares hoje que já aceitam o Bitcoin como uma forma de pagamento. As outras criptos, as demais, não são bem poucos lugares, não são muitos, quanto ao Bitcoin, mas quanto mais ao passar do tempo, se o Bitcoin começar a ser uma moeda realmente de recebimento, por exemplo, eu vou pegar um táxi, pago em Bitcoin, vou num restaurante, pago em Bitcoin, aí sim isso se torna uma moeda de troca. Se torna uma moeda de troca, né? Então, talvez não seja a definição certa agora de chamar o Bitcoin de uma moeda de troca. Porque ele não consegue realizar isso ainda em todos os lugares. Pode ser que tem lugares que você consegue mais, outros menos, outros você não consegue realizar isso. Mas o Bitcoin, pensando não em olhar gráfico, né? Eu vou ver o gráfico se ele vai subir ou vai descer. Tem uma frase do Nassim Taleb, né, que ele fala que os que acham que sabem do futuro do investimento é porque são mentirosos. E eu não sei bem como que funciona
o day trade, né? Você não day trade, mas saber olhar gráfico, mas nisso eu sou bem não acredito muito nisso. Eu acho que o tempo ele consegue fazer uma grande diferença em tudo, porque mesmo que você olhe um gráfico, né, é puramente de emoções, livre de emoções no sentido de que é só um gráfico. Então, se acontece uma crise, o gráfico não vai prever uma crise, porque tá puramente, não é lógico para o gráfico prever algo, uma crise, por exemplo. Então, você confiar no gráfico para tentar comprar Bitcoin, para ver se ele vai subir, para você vender ou para ver se ele vai cair para você comprar, não faz muito sentido, porque tem vários fatores que alteram o preço do Bitcoin. Pegando a fala, né, que agora o Donald Trump vai ser presidente dos Estados Unidos, ele falou sobre o Bitcoin e o Bitcoin disparou, subiu muito. Então você não consegue prever isso num gráfico. Tem muitas coisas a se ver. Então, pensando em investir em Bitcoin, é algo mais, na minha opinião, comprar e esperar. Porque é muito difícil você tentar prever o futuro. Na verdade, é impossível. Não tem como. Por mais que você saiba, manja tudo de gráfico, as coisas, saber olhar se o seu investimento vai cair, é realmente... Você pode ter sorte. É possível, mas acertar todas as vezes é bem complicado. Porque é algo que não olha só um fator. O gráfico, o olhar o investimento em um gráfico, ele só vai ver se ele vai subir ou vai descer. A tendência, né? Será que ele vai subir? Ele tá indo assim, né? Será que ele vai subir ou vai descer? Mas não é puramente isso. Eu posso ser leigo, posso estar falando algo errado em relação a gráfico, mas tem muitas coisas a se olhar, não só por gráfico, mas muitas coisas a se olhar antes de investir algo. E pensando em Bitcoin, a melhor maneira de se investir nele é comprar e deixar, porque o tempo faz o trabalho.